E aí, turminha, tudo bom? Tô suado que eu tava correndo, foi muito boa a corrida e eu tava analisando algumas coisas para instalar alguns pensamentos na cabeça. A gente precisa se livrar de algumas coisas. Para instalar alguns hábitos, para construir alguma coisa, nós temos que desconstruir algumas outras. E tem mais ou menos 7 passos. 7 passos para haver essa desconstrução. O primeiro deles, basicamente, são 7, tá? Tem mais, mas basicamente são 7. São histórias, você precisa desconstruir as suas crenças, bloqueios, desconstruir os bloqueios, os vícios, regras, ignorância e desapegar, desconstruir. Histórias, basicamente, é o quê? É aquelas historinhas que nós escutamos de quando a gente era pequeno. Então, exemplo, o dinheiro é sujo. Alguém virou para você e falou, você não vai dar nada na vida. Sabe aquelas historinhas que fica... Lembra aquele desenho do diabo do lado direito? Não vai dar, ou vai lá, faz o que é ruim. É esse tipo de história que você precisa desconstruir da sua cabeça. Apagar, ressignificar. Crenças. Basicamente existem 3 tipos de crenças. Tem mais 3. Crenças religiosas, crenças políticas, que são a crença da política em si, religiosas, políticas, crenças religiosas, políticas e familiar, isso mesmo. Crenças religiosas. Então, tem algumas coisas que dentro da igreja eles vão te condenar por você fazer. Por isso que você tem que conhecer a palavra. A palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, às vezes você está preso a uma regra na religião e você não prospera por causa disso. Você precisa se libertar disso. Uma crença política. Agora o governo veio e aí a gente está enfrentando um governo agora onde todo mundo está falando que é contra e tal, mas isso não depende de você prosperar ou não. Não depende do governo para você ser uma pessoa próspera. Então desconstrua isso. Aí o cara fala, é a política, é o salário mínimo. Não, isso não interessa. A crença familiar, o ambiente que você vive, essa crença também ela te impede muitas das vezes de romper algumas barreiras. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês que acontecia muito comigo. Né? Meu pai, ele sempre foi um cara muito trabalhador. Pô, como eu amo meu pai, eu honro muito ele. Né? Minha mãe também sempre trabalhou demais. Então, eu sempre tive a mentalidade que tinha que acordar muito cedo e dormir muito tarde. Sempre tive esse tipo de pensamento, porque eu tinha essa crença familiar. Mas isso não necessariamente, e não é o que faz a gente prosperar. O que faz a gente prosperar é a gente semear muito. É a gente plantar muito, é a gente não ficar olhando o fruto, né? Os bloqueios. Os bloqueios nada é como se fosse um sensor. Sabe o sensor da temperatura um termostato? Sabe aquele que fica medindo a temperatura do ar-condicionado? Esse é o bloqueio. Quando chega num certo nível, ele não deixa você romper, ele limita você. O bloqueio é ser escasso, é você não deixar você ir para o próximo nível. É você ter, por exemplo, um problema na área sentimental. E aí, por algum motivo, você foi traído ou você não foi recíproco, não teve aquela reciprocidade na área sentimental. O que acontece? Você acha que todas as pessoas são ruins. E não é assim. Você tem que conhecer, você tem que se dedicar, você tem que melhorar como pessoa, você tem que melhorar a sua interlocução, você tem que se vestir melhor, você tem que entender o que é realmente ser um namorado, uma namorada, um marido melhor, uma mulher, mas isso não vem ao caso. Eu só dei um exemplo. Então o bloqueio é um sensor, é um limitador. Você precisa quebrar, você precisa romper, né, essa camada para você desconstruir esse bloqueio. Estou dando um exemplo, mas tem como o dinheiro, por exemplo, o cara não consegue juntar dinheiro porque ele tem aquele tipo de pensamento. A pessoa fala assim, não, mas dinheiro foi feito para gastar. Concordo, mas você tem que ter a reincidência do dinheiro para gastar.
Você tem que ter uma turbina formando dinheiro para que você possa gastar esse dinheiro e nunca faltar para você, né? Então, são vários bloqueios que instalaram na nossa cabeça, com palavras, com atitudes, ou no ambiente que nós estamos, que fez com que a gente viesse ter esses bloqueios. Vícios. Vícios, basicamente, se existem dois, progressivo e regressivo. Um vício progressivo, sempre você está aprendendo. Então, o cara que é viciado, por exemplo, estou correndo agora, pretendo correr aí direto. Então, isso é um vício progressivo. Eu quero aprender todos os códigos da corrida. Hoje mesmo a gente, com mais algumas pessoas, nós vamos fazer no final do ano a São Silvestre. E então a gente vai se preparar para isso. E é muito doido que isso é um vício progressivo. Você vai se alinhar com pessoas, você vai conectar com ambientes, você não vai aceitar menos do que isso. Agora, um vício regressivo. Hoje mesmo eu estava falando com um camarada para ver o tempo de uso no Instagram. O meu Instagram está falando que eu fico 3 horas e pouco por dia no Instagram. E eu falei, mano, é mentira. Eu não fico nem meia hora no Instagram por dia. Aí ele falou, às vezes você deixa o seu Instagram aberto lá na nuvem e ele fica rodando falando que você tá. Eu falei, puta, ainda bem, porque eu não fico esse tempo todo. Então, o cara que fica no vídeo do TikTok, no Instagram, no Facebook, isso é um vício regressivo. Então, vício são dois. Os dois, fuja dele. Tenha vícios melhores, maiores. Aprendeu todos os códigos de um vício progressivo, saia fora, vai para outro vício. Regras. Regras, quebrem todas elas. Viva de princípio. Princípio foi criado até o 7º dia, quer dizer, até o 6º, no 7º, o Senhor desfrutou. Vício princípio é ilimitado. Princípio é ilimitado. A água que desce da cachoeira, da fonte, da nascente, é ilimitada. O sol é ilimitado. Então você está num ambiente onde tem regras, respeite esse ambiente. Honre o teu patrão como se eu estivesse honrando ao teu Senhor. Honre a tua mulher como se estivesse honrando ao Senhor. Honre o teu marido como se estivesse honrando ao Senhor. Regras de determinado lugar. O lugar não foi você que constituiu. Eu tenho o meu ambiente. Eu tenho as nossas empresas. Tenho os nossos caminhos. Tenho o nosso conglomerado de pessoas que andam com a gente. Temos as nossas regras. Não quer estar no mesmo ambiente de regra? Procura o seu ambiente, não tem problema nenhum. Mas quebre as suas regras. Quebre todas as regras. Mas o lugar que você estiver, respeite as regras. Vou dar um exemplo. Se você quer estar na Castelo Branco, tem determinados lugares que é 120 por hora, certo? Você quer andar 140, a regra é 120. Então você está lá com o seu carro andando a 140 por hora. Se o guarda rodoviário pegar você, o que vai acontecer? Vai tomar uma multa. Provavelmente, se ele parar você, ele tiver com aquele aferidor de velocidade e pegar, ele vai te dar uma chamada. Se você estiver dirigindo bêbado, é uma regra. O que vai acontecer? Então, você não quer participar das regras, viva no lugar onde você cria as suas. Só que, por exemplo, lá na Itália, eu estava escutando hoje isso, então tem 5 vias na rodovia, as 3 vias do lado direito é para quem quer andar devagar. As 2 últimas é para quem quer andar sem limite, porque os caras já estão acostumados a andar nesse nível de velocidade. Então, você quer viver sem regras, vá para um lugar onde não tem regras. E tá tudo certo, mas viva por princípio. Princípio. Quem anda por princípio, você quer ver um princípio? Quer ver um princípio que acaba que não tem regra? Viva por amor. Viva, olha que coisa doida, viva sempre amando, fazendo o bem. O que vai acontecer? Quando alguém te caluniar, você vai olhar e vai falar, é o melhor que essa pessoa tem para me dar. É o melhor que essa pessoa pode fazer. Ah, mas eu fui roubado. Eu só paguei um acesso para mim aprender como não cair na lábia de um otário. Para mim não ser um otário. Tá dando para você entender? Então, regras, quebre todas. Ignorância. Ignorância
é o tempo que você não tem ainda de ter aprendido alguma coisa. Então, por exemplo, eu estou num ano em que nós vamos trabalhar corpo, alma e espírito. Tem algumas coisas que eu já estou aprendendo que para mim era ignorância, hoje não mais. Então hoje eu entendo de ambiente, eu entendo das pessoas, eu entendo das ideias, eu entendo da atitude e sei do fruto. 5 atitudes que são necessárias para ter o resultado. Então primeiro tem que estar em ambiente, depois com pessoas voltadas para o mesmo propósito, vão surgir ideias, vão ter atitudes e aí vem o fruto. Semeadura, semente. Então sempre eu vou ter que primeiro fazer o quê? Lançar a semente. Eu tenho que ter semente. Então isso para mim em outro momento era ignorância. Hoje não mais. Porque então eu aprendi e eu não sou mais ignorante nessa área. Tá entendendo o que é bloqueio? Bloqueio até então era esse nível meu. Então a gente aprendeu alguma coisa melhor, já fomos lá e destravamos nessa área. Desconstruir ou destravar, desapegar, para concluir. Então, para mim ter uma construção sólida num terreno, eu preciso ir lá, arar o terreno, tirar todo o entulho. Eu preciso pegar o mestre de obra, fazer fundação. Eu preciso pegar o arquiteto antes, fazer o molde do terreno. Estou falando a grosso modo, eu não entendo ainda de construção. Esse ano a gente vai andar com algumas pessoas que entendem disso. E é muito doido, pessoal, porque se você pega um terreno cheio de pedregulho, você vai ter que dobrar a sua força para limpar esse terreno. A questão toda é, e eu quero fazer essa pergunta para te refletir, o que você precisa desconstruir da sua vida? O que você precisa desapegar na sua vida para você ir para o próximo nível? Me responde aí. Se você que está assistindo esse vídeo aí, me responde. Presta bem atenção. Essa semana eu estava conversando com alguém e aí foi muito louco. E aí alguém falou assim para mim: ô Henrique, eu não consigo largar essa situação porque eu vou perder. Falou o valor em dinheiro, não vem ao caso. E aí eu falei assim, eu perdi o dobro disso aí que você está falando. Simplesmente porque eu preferi ter paz. E aí entra aquela situação. Não é maior, presta bem atenção no que eu vou te falar, vai explodir a sua cabeça. Não é maior a fonte do que o rio? Porque se a fonte parar de jorrar no rio, o que o rio faz? Ele não seca? Então por que a fonte vai ficar brigando com o rio? Mas eu te dei água, você transborda agora o rio, você leva água para tudo quanto é lugar, porque eu sou a fonte. Meu amigo, você é a fonte. Você pode transbordar em outros rios. Para de ficar pegado, vai desconstruir isso aí, mano, desapega desse negócio. Faz sentido para você? Então, por favor, as 7 áreas da sua vida em que você precisa desconstruir. Parar de acreditar nas histórias que te contaram. Desconstruir as crenças que você tem carregado, que são familiar, política e na área espiritual, não, na área religiosa. Os seus bloqueios, né? A sua, na onde está te limitando. Os vícios progressivos e regressivos, desconstrua eles, vá para novos vícios. As regras, quebrem todas e viva por princípio. Quem vive por princípio não anda por lei, sempre por... Não se apega com regra nenhuma, a regra não faz nem sentido para ele. Quem anda por princípio, meu amigo, anda voltado na lei da semeadura, sempre plantando mais. Pede para caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Pede para andar 1 minuto, anda 2. Pede para fazer 1, faz 2. Pede para multiplicar para 2, transborda para 4. Quem faz por princípio é isso.
que é ignorante. Se você tem alguma área, eu tenho certeza que você tem alguma área de ignorância. Na área da saúde, na área do corpo, na área da alma e na área do espírito. Vai ler a palavra todos os dias. Olha Provérbios aí que está falando hoje, que ele é a luz para os nossos pés. Falou sobre a advertência de nós não ficarmos pro fiador. Falou sobre a preguiça, falou sobre o adultério. Olha só quanta coisa maravilhosa. E desapego. Desconstrua, para que você tenha uma construção extraordinária na sua vida. Eu declaro que você venha receber da parte de Deus a instrução. Amanhã nós vamos falar sobre uma chave poderosa. Eu te aguardo aqui. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus e até logo.